Mas antes vamos falar aqui sobre a Ethereum da Alameda. Vocês sabem que, apesar de eu gostar muito de olhar os gráficos e tudo, né, eu me baseio os meus investimentos 97% por conta de fundamentos e não por conta de gráfico. Okay? Os gráficos servem apenas para auxiliar a tendência ali, então eu considero ali 3, 5% no máximo, 95% fundamento e 5% gráfico, tá ligado? Então é bem interessante a gente pensar, saber que eu me pauto dessa maneira na hora de fazer os meus investimentos com o meu dinheiro, tá certo? Né? Então é bem interessante a gente entender esse conflito. O Ed está perguntando aqui, engolfou, Major? Engolfou, tem calma. Agora, o próprio Ethereum da Alameda cotado em Bitcoin, esse está fazendo um movimento interessante, por quê? Porque ele continua acima das nossas médias principais. Continua acima da média de 200, continua acima da média de 610, continua acima da média de 1.200 períodos, né? Continua nessa consolidação, nessa tendência aqui violenta aqui de lateralização. Então, né, de um modo geral, eu particularmente tendo a acreditar que nós estamos ainda numa tendência, né, relativamente interessante para esse ativo, que é o Ethereum comparado ao Bitcoin. Significa que, eventualmente, em Bitcoin, o Ethereum está ganhando valor perante o tempo. Isso aqui não é inegável, né, a gente falar isso. É inegável, já mostrei isso para vocês várias vezes, são 320% agora no cenário atual. O Ethereum, comparado ao topo do bull market de 2021, a gente está, né, aqui, no caso, a 26% do topo, ok? De chegar no topo, né? A gente está precisando chegar no topo, são 26% até lá. Né? Então é bem interessante a gente entender esse conceito. Então o Ethereum segue acima de todas as médias aqui importantes, principais as de médio e longo prazo, são as de 200 períodos, e a de 610. As outras de curto prazo eu até tirei aqui nesse gráfico, para a gente não ficar poluindo demais e dar uma chance para enxergar vocês. A gente fez essa linha aqui, e aí, né, eu tinha salvo com vocês dessa maneira, e ela simplesmente foi perdida aqui no dia de ontem, né, no domingão, né, aqui, mas ele se mantém forte acima da média de 200, então acho que não tem momento nenhum para a gente estar se preocupando. O que pode azedar mais o creme aqui no Ethereum da Alameda é ele perder a linha laranja, ele perder a linha laranja, né, que é mais ou menos hoje a casa de 6,7% de um valor do Bitcoin, você teria o potencial para trazer para a linha vermelha. Então é importante vocês saberem que nós estamos em cima da região de suporte, né, e, né, a linha vermelha está lá embaixo na casa de 4,7% do valor de um Bitcoin, o que seria uma das maiores oportunidades de compra no curto prazo. E caso o mercado venha a dampar, nada me surpreenderia ele vir testar essa região vermelha aqui. Né? Então é importante que vocês já fiquem cientes disso daí. Caso o mercado não consiga essa consolidação, trazer aqui a gente para a região da Gozolândia, a gente vai estar voltando aqui para essa região vermelha que está até abaixo dela aqui também. Então é importante que vocês saibam disso, e aí o preço vai ter voltado para esses mesmos patamares aqui de 2020, né? E a galera vai estar assustada, né? Morrendo de medo se vale a pena trocar Bitcoin por Ethereum nesse patamar aqui atual ou não. Então, ainda assim, nós faríamos um fundo mais alto do que os fundos anteriores. Então, eu particularmente acho interessante ele se manter nessa consolidação, que eu acho que a maior probabilidade de acontecer é isso. A gente tem um cenário aqui de 75% de probabilidade de o Ethereum se manter nessa zona de consolidação. Os outros 25% é dele romper, tanto para cima quanto para baixo. Né? Então, nós temos um cenário bem definido aqui de consolidação. Então, vamos continuar acompanhando o processo. Eu, particularmente, estou muito bullish em tudo que está sendo desenvolvido. E, mais uma vez, a partir daqui para baixo, caiu, é compra.